e Europa do século XX. O tema de hoje, que vai ser exposto pelo Dr. Joaquim Pinto, será Martin Buber e o sionismo, como sabem. E o que eu queria chamar a atenção é que, não sendo Martin Buber uma figura sequer imediatamente identificado como um filósofo político, mas como um pensador, naturalmente de origem judaica, com uma carreira, por um lado, distinta na primeira parte da sua vida como professor na Universidade de Frankfurt, para uma cadeira especialmente criada por ele de História da religião judaica, tendo, como é previsível, tendo que se ausentar da Alemanha nazi por ter sido perseguido em 1938 e ter passado a viver em Jerusalém, onde acabou por falecer em 1960. O certo é que esta figura de Martin Buber era extraordinariamente conhecida em toda a Europa da sua época. Nós conhecemos testemunhos de figuras tão diferentes como Gaston Bachelard, por exemplo, o filósofo de epistemólogo, historiador da ciência, figuras como Merleau-Ponty, por exemplo, figuras, naturalmente, como companheiros de convicções de Martin Buber, como Franz Rosenzweig, um dos grandes pensadores também da primeira metade do século XX, e Emmanuel Levinas, esse talvez até mais conhecido de alguns que estão aqui na sala. E isto significa, podíamos continuar esta lista, que há 70 anos atrás, ou há 80 anos atrás, Martin Buber era considerado uma figura de referência, um sábio, alguém a quem se procurava, são palavras de Bachelard, porque naturalmente exalava uma simpatia e uma empatia natural que tem muito a ver com a sua filosofia do diálogo. Em Jerusalém, naturalmente, já nos anos 50, depois de Israel ser independente, e o Joaquim Pinto falará disso, naturalmente perguntaram muitas vezes a Martin Buber qual era a posição dele sobre o conflito interminável entre os judeus e palestinianos. E a resposta de Buber era sempre a mesma. Ele, que tinha sido secretário do movimento, secretário-geral do movimento sionista, um movimento criado por Theodor Herzl e que levou, digamos, a transformar a diáspora judaica, uma diáspora de 2000 anos, num regresso de muitos dos judeus à sua terra, a Israel. Dizer Palestina não ficará muito bem, Palestina é apenas um nome romano dessa província da Judeia ou de Israel. E quando se perguntava a Buber, então o que é que pensa deste conflito, deste autêntico vírus que está desde o início do Estado de Israel, Buber fazia 2 ou 3 perguntas muito típicas do seu espírito diálogo. Eu perguntava, por exemplo, as famílias palestinianas gostam de honrar os pais? A resposta só podia ser uma. Sim, gostam. Então são como nós. Os palestinianos gostam da sua terra e de a cultivar? A resposta era, sim, gostam. Então são como nós. Os palestinianos têm uma tradição a cultivar? Então são como nós. E isto tem muito a ver com a proposta, que não deixa de ser uma proposta, naturalmente, pró-judaica do pensamento de Martin Buber, mas tem a ver, e isso custou-lhe muitos dissabores, como podem calcular, não era particularmente bem visto pelas autoridades do Estado israelita, o Estado impensável, etc., porque, antes de tudo, estava para ele este espírito do diálogo. Mas não é um diálogo forçado, não é um diálogo que a conversar é que resolvemos tudo. É mais o espírito de que, como ele mostra nas suas obras filosóficas, em particular o tratado Eu e Tu, é um dos tratados decisivos da filosofia existencial do século XX, Eu e Tu, um tratado com pronomes, lá está,
Como ele mostra, por outro lado, na tradução da Bíblia que fez com Franz Rosenzweig, alemão, enfim, para restituir ao alemão a Bíblia, enfim, a Torá, para ser mais exato. Dizemos nós Bíblia, naturalmente, do ponto de vista dele, é a Torá, o que nós chamamos o Antigo Testamento, para restituir isso em alemão com o seu amigo, quer também nos seus contos assídicos, nos seus contos, aliás, traduzidos em português, contos, por assim dizer, de proveito, contos morais, em que sempre este espírito de diálogo veio de cima. Hoje ainda, a tradição de Buber é preservada na Universidade de Jerusalém, por pessoas como o recentemente falecido e muito amigo de Portugal, o professor Samuel Eisenstadt. As obras dele, ele era muito amigo em Portugal de Vitorino Magalhães Godinho, trabalharam juntos na área da Sociologia da História, portanto é um nome que também fica, quem fala de Buber também deve conhecer Samuel Eisenstadt, que é um termo moderno, e outros continuadores que naturalmente o próprio Joaquim Pinto se encarregará de falar. Mas pronto, sobre Buber e o sionismo, nós iremos ouvir esta conferência e o Joaquim Pinto está particularmente indicado para a fazer, porque neste momento a Universidade de Évora está a preparar. O Joaquim é licenciado aqui na Universidade, é docente aqui na Escola de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências Humanas e está a preparar a sua tese de doutoramento, depois de ter concluído a parte curricular, precisamente sobre Martin Buber. Portanto, é a pessoa que não pode deixar de falar sobre ele. E façam todas as perguntas diretas, indiretas e provocatórias, porque ele também gosta de ser perguntado sobre esta matéria. Portanto, deixo-vos com ele ao menos.